uma pessoa bem diferente, antes de conhecer Cristo, bruta. Bruta, acho que a palavra certa seria essa, bruta. Uma pedra bruta, que vai ser lapidada. E findou, ele tendo várias experiências no ministério de Jesus, apanhou muito, errou muito, aprendeu muito. E no final, quando Jesus aparece a ele, depois de ressuscitado, o sabatina, ou seja, faz um questionário de perguntas para ele. Questionário esse que era para entrar no ministério. Geralmente, para uma ordenação ministerial, se faz uma sabatina com o candidato. É até algo que está escasso em nosso movimento. Não tem muitos pastores sendo ordenados, consagrados ao ministério. Temos que verificar qual o motivo disso, que está levando a isso. Mas Jesus comissiona Pedro para um ministério, ele o sabatinou. Para que eu fosse ordenado ao ministério aqui, eu passei um dia aqui, uma boa parte do dia, com os pastores mais antigos e jovens também, respondendo questões. Mas a sabatina de Cristo para com Pedro consistiu em 3 perguntas básicas. E as 3, na realidade, uma pergunta repetida 2 vezes, então fez 3 vezes a mesma pergunta. Pedro, tu me amas? Simples de entender, não é? Não tinha muita dificuldade para entender essa frase. Pedro, tu me amas? E as reiteradas vezes que Pedro afirmou sim, então Jesus disse para ele o quê? Bem alto. Apacenta as minhas ovelhas. Vai ter versão de apacenta meus cordeiros. Né? Apacenta as minhas ovelhas. E Pedro ficou assim um pouco imprensado com essas perguntas. Acho que ele lembrava muito bem que 3 vezes ele havia negado Cristo. Acho que ele lembrou muito bem as vezes que ele farrapou perante Jesus, que ele agiu contrário ao que deveria agir. E um pouco assim, desconcertado, mas ele escutou isso e foi um peso para ele. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Então, Jesus comissiona Pedro para o ministério. E ele era um supervisor, ele era um ancião, um presbítero, um pastor. São palavras que dizem a mesma coisa, pastor, presbítero, ancião, contudo com uma ênfase um pouco destacada, diferente em cada caso. E Pedro, então, fez a tarefa que o Senhor concedeu. Note que Pedro estava pregando no nascimento da igreja, onde aconteceram aquelas quase 3.000 conversões. E eram judeus, todos judeus. Quando não judeus, mas prosélitos do judaísmo. E fazia parte já. Então, quando foi na casa de Cornélio, Pedro prega e os gentios conhecem o evangelho. Então Pedro estava realizando seu ministério e ele com muito cuidado, apacentando as ovelhas. Apacentar as ovelhas era o propósito dele, levar elas a ser como Cristo quer e receber o que Cristo está entregando
e viver a vida que Cristo está dando. Então, ele então é um dos que escreve o livro da Bíblia. Aqui no caso, 2 livros são dele, 1 e 2 Pedro. E estamos no capítulo 5, quando ele fala sobre a coroa da glória. A coroa da glória. E então vamos ler a partir do verso número 1, 1 Pedro 5. Vamos ler? E, por gentileza, fique em pé para essa leitura. Rogo, pois, aos presbíteros, eu não gosto de ficar mandando ficar em pé, senta, não, mas como é uma leitura que vamos centrar nela, eu peço a compreensão, fiquemos em pé. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbíteros como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. E a nossa oração é que o Senhor aplique a sua palavra na vida de cada um e de cada ouvinte. Amém? Podeis sentar. Bem, havendo apresentado sobre as coroas, a gente viu a que classe de pessoa cada uma delas se destina. Por exemplo, a coroa da vida, ela é prometida para quem? Para os que perseveram firmes na provação. Então, quem não persiste, não permanece em períodos difíceis e tenso da vida, fiel a Cristo, não vai receber essa coroa, a coroa da vida. Vimos que a coroa da justiça, ela é designada para quem? Para os que amam a vinda do Senhor Jesus. Muito bem, Genicasa. Para os que amam a vinda de Jesus. A coroa da justiça. Paulo disse isso. Não somente a mim, mas quantos amam a sua vinda. Ele disse. E a coroa da alegria. A coroa da alegria. Ela está referindo-se mais a que classe de pessoas? Aos que têm o prazer de conduzir pessoas a Jesus. Muito bem. Que têm a preocupação em evangelizar e levar pessoas a Cristo. Eu estava falando com os jovens ontem e repeti um pouco do apelo hoje de manhã, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E ele disse sobre oração e resposta em versículo 7 do capítulo 15, e ele falou no verso 16 também, resposta de oração, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, ele vos conceda. E a gente procurou incentivar os irmãos a lembrarem quantos você já levou a Jesus, quantos você teve a oportunidade de influenciar para seguir a Jesus. E nesse ponto, Deus quer que nós reflitamos em nossa vida, meditando e lembrando os seus feitos e resposta de oração. O momento devocional, muita gente pensa que é só lendo a Bíblia e orando. O momento devocional, gente, é um momento de meditar. Isaac estava lá no campo meditando, quando chegou a esposa dele, a noiva dele. Estava fazendo seu devocional lá no campo, meditando. É que muita gente não tem tempo para meditar. Se disser, diga aí uma lista de respostas de oração, sabe não, porque nunca parou para pensar. Nunca parou para pensar. Tantas coisas maravilhosas, nunca parou. Estamos aí na véspera, vamos dizer assim, no ano véspera, se é que tem isso, ano véspera, exatamente, dos 40 anos da igreja de Santa Cruz.
Pare para pensar nos feitos de Deus e saber organizar assim, narrar isso Deus fez. E continua fazendo. Quantas maravilhas. É que nós somos mais propensos a pedir, me dá. Como não tem gato que mia, né? Atrás de comida, né? Tem crente que só faz pedir também o pão nosso de cada dia. Não está errado você pedir o pão de cada dia, não. Mas agradeça, para agradecer. Para contemplar Deus, sentir Deus, meditar no que Ele fala e relacionar com a sua vida. Isso é devocional. Então, Pedro teve muitas dessas oportunidades, porque Jesus o ensinou. Jesus chegava com ele, com aquele grupo de 12, então, espera aqui, vem aqui vocês três. Pedro, Tiago e João. Aí chegava mais na frente, espera aqui, fica aqui que eu vou para ali. Então, Jesus teve tempo de ficar a noite inteira lá, sozinho. E com eles, e eles até preocupados, como é que é isso mesmo? Como é que nosso mestre é? Ensina-nos a orar. Né? Então, meus irmãos, Pedro tinha uma experiência com Cristo. E aqui ele está falando sobre essa coroa, a coroa da glória, que vem depois na realidade eu não botei na ordem aqui, mas a coroa da alegria ainda tem, depois da coroa da alegria, a coroa incorruptível, que ela é destinada aos disciplinados, os que renunciam algo por Cristo e pela vida cristã e para a maratona, que desempenham bem a maratona sem sair da linha, a coroa incorruptível. E aqui Pedro falando da coroa da glória. Essa coroa da glória, primeiramente, ela está destinada mais a quem? Claro, os pastores aqui, está falando para pastor, né? Agora, tem uma aplicação para todos os crentes. A coroa da glória, ela está ligada, o mesmo sentido, a uma das outras coroas, que é a coroa da justiça, que é destinada aos que amam a vinda de Jesus. E essa está ligada também à vinda de Jesus. Olha lá no texto, verso 4. Logo que o Supremo Pastor se manifestar. É a vinda de Jesus, irmãos. Ela está ligada à vinda de Jesus também. Então você está esperando a vinda de Jesus também. Então, as palavras dos justos apacentam a muito, diz a Bíblia. Você pode apacentar as pessoas. Não só o pastor que dedicou-se mais exclusiva a essa área, mas você também pode apacentar. A boca do justo apacenta muitos. Encoraje as pessoas para chegarem, não desencorajem-as. Aqui o auditório está repleto, e esse auditório, ele acontece assim por irmãos encorajando uns aos outros. Isso é apacentar, irmãos. Apacentar. E eu fiz questão de trazer essa lembrança dessa coroa, porque a igreja tem um ministério de apacentar. Sim, tem esse ministério. Apacentar é cuidar. Apacentar é ir à frente, na frente. É dar exemplo. Apacentar é orientar. É procurar ajudar. A igreja tem um papel muito importante com todas as idades, jovens, crianças, que lindo, né, as crianças, idosos. Como é importante, irmãos, um idoso sentir-se apacentado pela igreja. É uma família, irmão, é uma família. E a gente tem aquele vínculo familiar com os irmãos. As pessoas vão ficando mais velhas, eu também, acho que um pouquinho maduro, né? E a gente tem que lembrar que elas precisam de apoio. As viúvas da igreja, a Bíblia fala sobre as viúvas na igreja,
sobre viúvas que estavam, naquele tempo, até financeiramente a igreja contribuía para as viúvas, que não tinha previdência social. E quando as famílias não tinham condição, então, é claro que tinha uma triagem para isso. Está muito claro lá em 1 Timóteo 5. Mas que a igreja ajudava até financeiramente as viúvas. Mas se não há essa necessidade de uma ajuda financeira, mas a igreja tem que ter o trabalho de ajudar emocionalmente, espiritualmente, colaborando com o que for necessário com os idosos da igreja. Jamais podem ser abandonados, desprezados pela igreja. Jamais. Enquanto eu pastorear essa igreja aqui, eu vou ensinar isso, para a gente ter cuidado com os idosos, todo cuidado, todo zelo. Jovens, lembre disso. Se precisar limpar um quintal do idoso, vá lá. Regaça suas mangas, faça um pouco de exercício também, não faça só comer e engordar, não. Bem, não tem nada contra você comer, mas ajuda também as pessoas, né? Voluntariando-se aí. Faça um trabalho físico, né? Para queimar alguma caloria também, isso ajuda e beneficia outra pessoa. Bem, mas lembrando que a igreja tem um papel também de acompanhar esses idosos da igreja e eles sintam que a igreja tem uma parte na vida deles, se interessa por eles. Não estão sós, não. Não, é uma família grande, é uma família grande. Pedro estava já de uma certa idade, lembrando isso aqui na sua missiva, capítulo 5. E ele disse então que essa relação com a volta de Jesus, que essa coroa tem, ele diz que quando ele se manifestar, recebereis o quê? Qual é a palavra usada? É bom lembrar cada palavra que a Bíblia diz, né? Imarcessível. Imarcessível. Cada palavra na Bíblia tem significado. Imarcessível, a outra é incorruptível, né? Incorruptível. Aqui é imarcessível. Não é inacessível, não. Imarcessível. É um tipo de brilho, glória que não desvanece, não fenece. Não vai deixar de emitir no auge, no seu auge, a claridade e a beleza. Já pensou? Que bonita essa coroa, não é? Que bonita essa coroa, irmã Jailma, né? A coroa da glória. O provérbio disse: livra os que estão sendo levados para a morte. Compadece-te dos que estão sendo levados para serem mortos. Então, é o trabalho de apacentar. Quantas pessoas ao seu redor podem contar com o seu encorajamento para servir melhor a Jesus e para continuar a viver motivado? A Bíblia é cheia de motivações valiosas, que nós precisamos conhecê-las e passar para outras pessoas encorajando, porque vai ter pessoas de tipo diferente na igreja. Vai ter tanto tipo de gente na igreja. E nós não somos daquele tipo que tão rigoroso e perfeccionista, se não for assim, está no inferno. Não, não é assim não. Não é assim não. Tem gente de todo jeito na igreja. Assim, todo jeito que eu estou dizendo, é pessoas que vão precisar de ajuda. Até porque a igreja não é perfeita, nós buscamos o aperfeiçoamento e a perfeição só na glória, mas enquanto aqui temos que lutar. A gente usa dizer que essa igreja aqui ela é composta de pessoas imperfeitas, que buscam a perfeição, mas são imperfeitas. Se alguém vem para a igreja pensando que a igreja é perfeita, está no lugar errado. Aqui não tem nenhuma igreja perfeita aqui na terra, não. Mas estamos procurando nos aperfeiçoar em Cristo para fazer melhor para a glória dele, porque buscamos a coroa da glória. Coroa da glória. Então, é importante lembrar, eu gostei daquele pastor que disse que ele é encanador. Ele disse, eu era encanador, antes de ser pastor, eu era encanador profissional.
E quando eu vejo uma torneira arrochada, ela está com defeito. É porque realmente tem muita gente que faz errado, né? Vai fechar a torneira, faz... Não precisa isso, não. Não, só encosta. Se você fizer isso sempre, vai desgraçar logo. Ela não tá, vai passar a vazar, porque você arrochou demais, toda vez que fazer a mesma coisa, e vai ficar logo ela vazando. E quando está bem arrochada, é porque o pastor tem razão, o velho tem razão, é porque está com defeito. Aí ele disse, é porque tem tanto crente que eu sou certo demais, eu tenho medo. Está com defeito aí. Mas vamos nos compadecer dos outros, procurar ajudar os outros, procurar incentivar, encorajar, não desanimá-los. Porque se a gente fizer assim, não está pastoreando, não. E quando tem um problema que vem, na igreja pode vir problema, não pode? Vai chegar problema. E quando vem um problema, o pastor tem que procurar administrar esse problema. Tem que ter uma saída para ele. Agora, tem que achar a saída certa. Mas o problema é porque tem pastores que mudam tanto de igreja, mudando de igreja. Porque não quer enfrentar os problemas, não quer. Eu sei que tem pastores missionários que vai fundar a igreja e passar para outro, vai para outro, daí é diferente. Mas alguém que vai pastorear e logo de repente queimou lá e vai para outro, então, tem um problema. Se vê um problema no rebanho, que já vieram muitos aqui na história dessa igreja, não é à toa não, quase 40 anos, já passou muitos, vieram muitos gigantes atacando, muitos lobos atacando. E quando vem o lobo, o que o pastor faz? Jesus disse, não fuja. Davi foi um exemplo, né, num tipo de Cristo, Davi, ele enfrentou o leão e deu fim dele, enfrentou o leão e deu fim dele, para defender o rebanho. Então, se vem um lobo para atacar a igreja, não fuja da raia, enfrente com postura cristã, com a palavra de Deus, com a espada do Espírito, com o cajado de Jesus, e a gente vai então poder direcionar para a direção certa. Então, se tem alguma circunstância que está difícil, confia no bom pastor Jesus. Aqui ele é chamado de quê? Verso número 4, o supremo pastor. O supremo pastor. Em Hebreus 13 ele é chamado do grande pastor das ovelhas. Aqui é o supremo pastor. Por que o supremo? É o grande pastor. Tem uns pequeninos que ajudam, né? E tenham cuidado para não atrapalhar. Com muito cuidado para não atrapalhar. Mas Jesus é o supremo pastor. E lemos em João 10, no início do culto, que as ovelhas seguem a ele pela voz. E pela palavra dele, não vai seguir a voz do estranho. Não vai seguir o estranho, você reconhece a voz de Jesus. Nós estamos aguardando a manifestação dele. E nossa satisfação é com ele. Aí Pedro disse, para ter cuidado para não ser dominador do rebanho. Não como dominadores do rebanho, dos que vos foram confiados. E a motivação correta não é por sorte da ganância, mas é como Deus quer. É um chamado de Deus para isso. E não como dominadores do rebanho. Tem igrejas que tudo que o crente vai fazer tem que dar satisfação ao pastor. Até comprar uma camisa nova, não estou exagerando aqui. Não pode fazer uma viagem, tem que pedir, isso não é pastorear não, isso aí é uma ditadura, isso é uma ditadura antibíblica, não existe isso não. Vocês conhecem a história dessa igreja, vocês são livres, que os homens da igreja vão para onde quiser. É um congresso, vá meus irmãos, oro com eles para ir embora, está tudo vacinado. Não estou falando da vacina do Covid não, vacinado com a palavra. Orientado, vai para onde quiser, as irmãs também têm a liberdade de ir para onde quiser, não é ter esse negócio de dominação aqui, um homem dominando, não.
A liberdade cristã de servir, de andar na presença de Deus com liberdade, com alegria, com gratidão. Amém. Aqui diz que não é para ser como dominador do rebanho, não. Sobre regras, não. É a palavra, orientado pela palavra. E se a camarada não quer atender, a gente tem paciência ainda. A Bíblia diz que é para disciplinar com mansidão, na expectativa que Deus vai dar arrependimento.